Olá, sejam bem-vindos à nossa série de estudos chamada Sensoriamento Remoto. No encontro passado, abordamos os fundamentos desta geotecnologia e no encontro de hoje conversaremos sobre as resoluções de um sistema sensor ou de uma imagem, com a intenção de alcançar os seguintes objetivos: conhecer as resoluções dos sistemas sensores ou de uma imagem nos seus 4 domínios, a saber, espectral, radiométrica, espacial e temporal. Eu vou retirar novamente a minha imagem para facilitar a visualização total dos slides, ok? Então, vamos lá! A primeira questão a ser respondida, acredito, é esta: o que é resolução? Vocês já ouviram falar deste termo? Bem, na área da geotecnologia, este termo representa um termo técnico que diz respeito ao nível de detalhe que uma imagem é capaz de comportar, ou pode também ser entendido o nível de detalhe que um sistema sensor é capaz de detectar. E este nível de detalhe, ele pode estar sendo representado por 4 domínios ou resoluções diferentes, chamadas resolução espectral, resolução radiométrica, resolução espacial e resolução temporal. Vejamos cada uma dessas resoluções. Resolução espectral. Este tipo de resolução refere-se à menor dimensão do espectro eletromagnético que um sistema sensor é capaz de detectar. Assim, quanto mais estreita for a região do espectro eletromagnético em termos de intervalos de comprimento de onda que o sistema sensor é capaz de segmentar, maior a resolução espectral deste sistema sensor. E, da mesma forma, maior será também a sua capacidade em discriminar as variações do comportamento espectral dos alvos a serem estudados. Conceitualmente, esse tipo de resolução espectral se aplica a 2 tipos de sistemas sensores: o multiespectral e o hiperespectral. Como o nome já diz, múltiplas bandas do espectro eletromagnético, aqui representados por cores, em dezenas de cores. Hiper, muito mais, centenas de bandas do espectro eletromagnético. Assim, sensores multiespectrais registram a radiação refletida ou emitida dos alvos terrestres através de um número reduzido de bandas espectrais, geralmente não mais que uma dezena, enquanto que os sensores hiperespectrais possuem centenas de bandas espectrais para realizar tal registro. Mas espera aí, o que significa espectro eletromagnético? Vocês se perguntaram durante a explicação? Não? Então vamos fazer uma rápida revisão. O espectro eletromagnético refere-se a um conjunto de todas as regiões espectrais das radiações eletromagnéticas conhecidas pelo ser humano, que vão desde a radiação gama até as ondas de rádio e TV. Numa aula futura, trabalharemos as características e grandezas de uma onda eletromagnética. Mas hoje, vamos focar em uma em particular, que é o comprimento da onda. Observe a distância entre esses 2 pontos, nestes picos desta onda.
Esta distância entre esses dois picos nesta onda, ela é chamada de comprimento da onda. E notem que este comprimento da onda vai aumentando no sentido do cursor do mouse, até chegar a uma distância que, visualmente, pode chegar dessa maneira o conjunto de todas essas regiões espectrais, aqui representadas pelos diferentes comprimentos de onda, é denominado espectro eletromagnético. Esses comprimentos, eles podem ser tão pequenos que são medidos na unidade de Ångström, como é o caso dos raios cósmicos, raios gama e raios X. Mas, por outro lado, eles podem também chegar a quilômetros, como o rádio, o áudio e a corrente elétrica. Não sei se vocês estão se recordando dessas unidades. 1 Ångström equivale a 10 elevado a menos 10 metros. 1 nm, um nanômetro, 10 elevado a menos 9 metros. E 1 micrômetro, 10 elevado a menos 6 metros. Olha aí o sistema métrico decimal para ajudar a relembrar esse sistema de medida. Vamos juntos? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Unidade padrão de medida para comprimento. Decímetro, centímetro, milímetro. 10 elevado a menos 3 metros, perfeito? Vamos continuar. Décimo de milímetro, centésimo de milímetro, micrômetro, 10 elevado a menos 6 metros. Décimo de micrômetro, centésimo de micrômetro, nanômetro, 10 elevado a menos 9 metros. E o A, que é o Ångström, 10 elevado a menos 10 metros. Recordaram? Apesar do espectro eletromagnético cobrir as ondas que vão desde a corrente alternada até os raios cósmicos, as regiões de maior interesse para a área do sensoriamento remoto, com foco nos estudos dos recursos terrestres, são estas que estão dentro deste quadro de linha vermelha. Assim, é muito importante para nós que estamos estudando o sensoriamento remoto se familiarizar com essas regiões ou bandas espectrais. Vamos lá? Fixar? Visível de 0,38 a 0,76. Qual o nome dessa unidade? Micrômetro. Isso aí. Infravermelho próximo, 0,76 a 1,2 micrômetro. Infravermelho de ondas curtas, de 1,2 a 3 micrômetros. Infravermelho médio, de 3 a 5 micrômetros. Infravermelho termal, 5 micrômetros a 1 milímetro. E microondas, de 1 milímetro a 100 centímetros. Vale destacar que o sistema visual humano e da maioria dos animais terrestres é sensível apenas a essa região do visível, que possui comprimento de ondas de 0,38 a 0,76 micrômetros. Em outras palavras, somos verdadeiros míopes. Estou brincando, hein? E dependendo do comprimento de onda dentro desta região, a luz produz uma série de sensações de cores que percebemos. Vejam, radiações na banda de 0,4 a 0,5, ao incidir em nossos sistemas visuais, nos transmitem
a sensação de cor azul ou ciano. Não é verdade? Já radiações na banda de 0,5 até 0,6 já nos provoca uma sensação de cor referente ao verde, tendendo para o amarelo, laranja. E de 0,6 a 0,76 aproximadamente, a sensação de uma cor mais vermelha. É incrível, não é verdade? Vejamos agora a resolução radiométrica. Esta resolução se refere à sensibilidade do sistema sensor para gravar diferentes potências de sinal de radiação, emitida ou refletida. E a expressão desta sensibilidade, ela é realizada por meio de sistema binário, álgebra booleana, especificamente pelo número de bit. Como sabemos, o bit é uma unidade que pode assumir apenas dois valores, certo? 1 bit, 2 elevado a 1, que é igual a 2. Dois números digitais, dois valores, 0 e 1. Se atribuirmos para o valor 0 a cor preta e para o valor 1 a cor branca, é possível representar numa imagem, por exemplo, as variações na intensidade de energia coletada por um sensor de um alvo específico, como mostrado na imagem ao lado deste garotinho tão simpático. Observe, na imagem podemos observar apenas duas cores, a cor preta e a cor branca. Note agora este outro slide. À esquerda, o mesmo garotinho, retratado pelo sistema sensor de 1 bit de resolução radiométrica. E à direita, o mesmo garotinho, só que retratado desta vez por um sistema sensor com 5 bits de resolução radiométrica. Ou seja, 2 elevado a 5, 32 níveis digitais. Eu pergunto para vocês, qual das duas imagens apresenta o maior detalhamento? Com certeza, não é isso? A da direita. O que podemos concluir com isso? Que quanto maior o número de níveis, maior será a resolução radiométrica e, por consequência, maior será o detalhamento do alvo na imagem. Peço que observem, desta vez, este pequeno quadrado na testa deste garoto. Olha o que aconteceu. Houve uma ampliação da imagem. Esta ampliação ela foi feita de propósito para demonstrar que uma imagem digital pode ser definida como uma matriz bidimensional formada por linhas e colunas, na qual cada célula desta matriz, que nós chamaremos daqui para frente de pixel, que é o menor elemento de uma imagem, está associada a um valor, um número, o número digital. Como nesta imagem o sistema sensor é de 1 bit, nós só conseguimos perceber aqui, nesta ampliação, dois valores, o 0 e o 1. O 0 representado pela cor preta e o 1 representado pela cor branca. Agora observe aquela segunda imagem e, de modo específico, o detalhamento da matriz bidimensional. Percebe-se que há, neste caso, uma escala de cores representado pelos números digitais que vão de 10 até 31.
certo? No detalhamento, é claro, porque na imagem são 32 níveis digitais. Então varia de 0, que é o preto, até 32, que é o branco. Compreenderam? Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, tá certo? Resolução espacial. Trata-se da habilidade que tem um sistema sensor em distinguir e medir um alvo na superfície terrestre a uma determinada altitude, considerando um ângulo sólido e um dado instante. É o famoso IFOIF, campo de visada instantânea. Para os usuários do sensoriamento remoto, como é o nosso caso, o IFOIF muitas vezes não tem muito sentido. E por isso, a resolução espacial é geralmente estimada pelo tamanho do pixel, pelo menor elemento de uma imagem, como mostrado anteriormente. Para melhor compreensão do efeito da resolução espacial em distinguir e medir um alvo na superfície terrestre a uma determinada altura, num ângulo e num certo instante, observe estas 8 imagens. Nela são mostradas a mesma cena, ou seja, a mesma região da superfície terrestre, porém com imagens de resoluções espaciais diferentes, aqui representadas pelo tamanho do pixel. Nesta primeira imagem, por exemplo, cada pixel, que refere-se a essa célula quadrangular, possui 80 por 80 metros. Então, 80 metros de X, 80 metros de Y. Não dá para ver quase nada, né? Ou nada. Observe nessa segunda, a mesma cena, retratada por uma imagem com resolução espacial de 40 por 40 metros. 40 metros de X, 40 metros de Y. E assim sucessivamente. Esta outra, 20 metros por 20 metros. Esta, 10 por 10 metros. E observem um fato curioso. O tamanho do pixel ele está gradativamente reduzindo e, por consequência, o nível de detalhe está aumentando. Até o ponto desta primeira aqui, ó, na parte superior, que possui o tamanho do pixel de 0,5 por 0,5 metros, ou seja, 50 centímetros por 50 centímetros, sendo considerada a que possui a melhor resolução espacial entre estas 8 imagens mostradas, pois possibilita a melhor distinção dos elementos naturais e artificiais presentes na cena imagiada. Vejamos mais um exemplo, agora com uma cena mais familiar. A nossa instituição de ensino, o IFES Campos de Alegre, aqui retratada por 2 imagens. Uma gerada por um sistema sensor acoplado num drone e outra por um sistema sensor acoplado em um avião. Eu vou realizar uma aproximação das camadas para facilitar a visualização da resolução espacial dessas 2 imagens por meio do tamanho do pixel, certo? Pronto, acho que aqui está bom. Nós estamos visualizando neste momento a nossa biblioteca utilizando a imagem tirada ou capturada por um sistema sensor acoplado em um drone. Agora eu vou desmarcar essa camada para mostrar a imagem
que foi gerada por um sistema sensor acoplado ao avião, tá certo? Notem a diferença de nitidez, de detalhamento que existem entre essas duas imagens. Em qual das duas há maior detalhamento? Na do drone ou na do avião? Com certeza, na do drone. Vou realizar mais uma aproximação sobre o telhado. E já é possível perceber, notem, os pixels que compõem a imagem. Na imagem do drone, na imagem do avião. Olha a diferença. Olha a diferença de dimensão de um pixel para o outro. Nós podemos, neste momento, até calcular ou medir o tamanho deste pixel. Vamos escolher uma ferramenta aqui de medição de linha, posicionar o cursor do mouse para uma extremidade de um pixel na imagem que foi gerada pelo sistema sensor acoplado no avião. Agora eu vou clicar na outra extremidade e observe o valor de 0,252 metros. Em outras palavras, 25,2 centímetros é o tamanho do pixel desta imagem. É fantástico isso. Agora vamos repetir esse procedimento para a imagem que foi capturada pelo sistema sensor acoplado num drone. Vou ter que aproximar, porque notem que o tamanho do pixel ele é bem menor. Estão acompanhando? Então vamos lá, repetindo o procedimento de medição. Medição de linha. Eu vou escolher aqui, ó, um pixel. 0,040 metros. 4 centímetros. É impressionante, não é verdade? Assim, percebemos que quanto menor o tamanho do pixel, maior será a nitidez, maior será a facilidade para distinguir os detalhes presentes numa imagem. Ou seja, a melhor resolução espacial. Correto? Quando nós retornarmos com as nossas atividades presenciais, nós teremos a oportunidade, lá no laboratório de informática, para manipular imagens capturadas por sensores terrestres, aéreos e orbitais. Certo? Vamos agora para a última resolução. A resolução temporal, que refere-se ao intervalo de tempo que um sistema sensor demora para obter duas imagens consecutivas de uma mesma área da superfície terrestre. Aqui representado por um sistema sensor acoplado em um drone, imaginando o setor de cafeicultura da nossa instituição, considerando que foi realizado o primeiro voo no dia 1º de outubro de 2019 e o segundo voo no dia 8 de outubro de 2019, este intervalo de tempo de 7 dias nós denominamos como sendo a resolução temporal. Entenderam?
também denominado de tempo de revisita ou frequência de revisita. Frequência que o sistema sensor imagia uma mesma área de interesse. Bem, existem vários tipos de resoluções temporais e estas vão ser conhecidas no nosso próximo encontro, quando estudaremos os sistemas sensores orbitais. Assim, chegamos ao final deste nosso encontro, na confiança de ter alcançado os objetivos propostos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, ok? Um forte abraço e até o próximo encontro.